Assim como eu não espero nada diferente vindo da nossa membra da CNBA, doutora Larissa Matos, que é pós-doutora pela USP, que é integrante do grupo Trabalho Além do Direito do Trabalho e que é um dos nomes no Brasil quando se pensa em IA, trabalho decente, e também misoginia. Um tema tão atual, que é um outro desafio que nós precisamos pensar, viu, Lavito? Como que nós vamos proteger as mulheres nesse meio digital, tendo em vista que deepfakes, fake nudes e por aí vai, e assédio no meio digital e tudo que acontece tem uma celeridade muito grande e nós não conseguimos ainda, não sei por qual razão, responsabilizar quem tem muita responsabilidade sobre isso, que claro, são as plataformas. Pensando também nesse sentido, acredito que nós precisamos trabalhar as bases, nós precisamos trabalhar e enfrentar a violência de gênero por meio da educação de base, de crianças de 5, de 6, de 7 anos, para que a gente tenha aí pela frente alguma possibilidade de efetividade de direitos fundamentais, como a própria vida, para essas mulheres. Então, conosco agora, nós somos contemplados pela fala da doutora Larissa Matos. Bom dia, pessoal. Deixa eu só puxar o microfone mais para cá. Eu vou agradecer aqui o convite, na pessoa da minha amiga e presidenta Dione Almeida. Meu muito obrigada, a quem eu cumprimento. Todas as pessoas, sintam-se todos muito prestigiados, prestigiadas, assim como também vou cumprimentar o meu querido professor. Nós fazemos parte do núcleo de pesquisa da USP. Levamos falta hoje porque estávamos aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, lisos, eu uso um óculos preto também, e eu estou com um vestido azul marinho. Estou aqui ladeada pelos meus companheiros de mesa e falando deste lugar. Bem, a Dione já fez aí a menção ao meu mini currículo. Eu sou uma pessoa que pesquiso situações inerentes ao mundo digital há algum tempo. A gente está em 2026, quase 10 anos, e aí eu trago um recorte dessa minha pesquisa, que é decorrente desse livro aí, Misoginia Digital, para a gente pensar aqui essa Agenda 2030 a partir dessa perspectiva. E aí a gente tem, obviamente, todo mundo conhece esses ODS, e os ODS principais relacionados à igualdade de gênero são o 5, 8, o 10 e o 18. Né? E aí a gente precisa pensar quais são os obstáculos e enfrentamentos para a concretização desses ODS. Porque lei a gente tem, está lá na Constituição, está na Agenda 2030, a pauta também está em tratados internacionais extremamente importantes. Igualdade de gênero não é uma novidade para ninguém, pelo menos no plano formal. A gente precisa saber o que fazer para dar concretude a isso, porque o problema existe, está posto, é sentido por nós mulheres, e tem uma frase que a doutora Dione sempre menciona, que ela diz assim, era para ser só um jantar, por exemplo, era para ser só uma corrida de Uber, era para ser só um evento no ambiente de trabalho. Mas, para nós, mulheres, em especial para as mulheres negras e mulheres que acumulam camadas de opressões, nunca é só para ser. Sempre tem porém, aconteceu isso e há uma insatisfação, uma dor, uma violência. A gente não tem paz. E isso não é normal. Não é normal e não pode ser tratado como normal. Então, quando a gente chama a atenção aqui para a Agenda 2030, a gente tem que lembrar dos obstáculos. E eu vou focar em um deles, que é a questão da misoginia digital, que é um problema estrutural e coletivo. E eu gosto muito de fazer uma diferença do que é misoginia, do que é machismo e do que é patriarcado, porque as coisas se misturam em diversos ambientes. Então, a gente tem o machismo como aquelas crenças, aqueles valores, aquelas premissas que colocam a mulher num plano de subalternização, de inferiorização.
que se dá exatamente pelo fato de a gente ter um sistema patriarcal que coloca os homens em espaço de poder. Eu até comentava com a doutora Tereza o quanto a gente avançou nos últimos anos nessa pauta, porque sequer a gente tem espaço para falar sobre isso. Nós estamos falando sobre esses temas, talvez de uns 6, 7 anos para cá, é algo muito recente. Algo muito recente. A gente não conversava sobre isso nos bancos das universidades. Eu sou formada há 20 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu tive praticamente só professores que cuspiam patriarcado ali. Ninguém questionava isso. A gente começou a questionar há pouco tempo. Ótimo, estamos avançando, mas precisamos avançar muito mais. A misoginia é justamente o braço violento do machismo. É o braço policial. É o braço que vai dizer à mulher que ela não pode estar naquele lugar, que ela tem que estar no espaço doméstico, que ela tem que estar no trabalho de cuidado não remunerado, que ela não tem o direito de fala. As mulheres na política são extremamente violentadas nesse sentido. E se for uma mulher trans, o negócio piora muito mais. Não é? Então, é esse braço violento que vai extirpar mulheres do exercício e gozo de inúmeros direitos, de fato. Teoricamente, elas têm, mas, de fato, nós não temos. Né? É esse braço violento que vai dizer que eu não posso falar em determinados locais e que eu tenho que me silenciar. E aí a gente sofre algo nos ambientes de trabalho, principalmente nas negociações coletivas, e a Dione fala muito isso, que é o corte das nossas falas. É você não sabe, eu sei mais do que você não tem direito de falar isso, e tudo isso é normalizado dentro desse ambiente. Então, a gente precisa entender o que a gente está conversando quando a gente fala de misoginia. A gente não está falando de uma simples fala machista para tentar criminalizar isso. A gente está falando de uma conduta extremamente violenta e que incentiva vários e vários outros crimes. Por isso que a gente tem um índice de feminicídio altíssimo hoje em dia. E isso é fomentado dentro das redes sociais. Por isso, a Dione chama a atenção aqui para o doutor Lavito, em relação a essas violências praticadas no mundo digital. Inclusive, no meu livro, eu falo de misoginia e violências de gênero no ambiente online, né? E trato ali do que eu chamo de algoritmos do ódio, porque as plataformas estruturam seus cálculos matemáticos para fomentar esse ódio e lucrar bastante, e não são responsabilizadas. Efetivamente, a gente não tem a responsabilização dessas plataformas. E aí, a gente tem a misoginia aí atuando como esse dispositivo político, né? Esse dispositivo político que vai dizer quem pode existir ou não em determinados espaços. Não é? Eu costumo dizer, e eu falo isso no livro, de que a nossa sociedade ela é uma sociedade patriarcal, machista e falocêntrica. O homem é centrado no seu membro e, a partir disso, ele se sente no direito, é chocante, não é eu falar isso, mas ele se sente no direito de agredir, de estuprar, de violentar, porque ele coloca e se impõe como macho dentro da sociedade, perante os seus pares, e quem fala isso é a Rita Segato, uma antropóloga famosíssima, né? Dentro dessas condutas violentas. É o que ela chama de pedagogia da crueldade. Então, quando a Rita Segato traz esse conceito de pedagogia da crueldade, ela vai dizer, nós, mulheres, somos violentadas como forma pedagógica, para a gente saber os limites de atuação e de fala e dos espaços que a gente pode ocupar. É duríssimo eu ter que falar isso, mas é a realidade, é a verdade que a gente tem enfrentado todos os dias. Então, a gente precisa pensar nesses mecanismos que trazem aí algum reforço para dar concretude à Agenda 2030 na perspectiva transversal, porque a gente enfrenta isso no trabalho, na política, no ambiente digital, né, que é o que mais tem, e também em relação à economia do cuidado. Porque se nós somos inferiorizadas, subalternizadas, nosso trabalho não é valorizado, o trabalho de cuidado também não vai ser. Ele é um trabalho desprezado, mas é um trabalho que move a nossa sociedade. Não é? No ambiente digital, esses discursos de ódio, eles promovem um ataque tão forte que as mulheres adoecem. A gente tem pesquisas feitas no âmbito internacional, eu rolo algumas, no âmbito da União Europeia, no âmbito da ONU. A gente tem pesquisas demonstrando as consequências na saúde física e mental de inúmeras mulheres decorrentes dessa violência. E o que isso promove? Promove o afastamento dessas mulheres no local de trabalho. Então, a gente está falando de algo extremamente
nocivo na perspectiva não só individual, como na perspectiva coletiva. Porque quando eu afasto essa mulher e ela adoece, eu jogo ela na conta da Previdência Social, por exemplo, se ela tiver respaldo pela Previdência Social, que muitas não têm. Já se falou aqui em relação às mulheres MEIs, né, que várias não pagam, não têm essa cobertura. Né. Na política, a gente tem uma extrema violência de gênero e a gente vai enfrentar isso, as mulheres da política vão enfrentar isso fortemente esse ano. Não é? Seja por fake news, seja por deepfake, seja por uso de inteligência artificial, para descredibilizar essas mulheres, para criar imagens que vão mexer no pudor, na imagem e na credibilidade delas. Então, é um negócio extremamente importante a gente conversar sobre isso. Né? E no trabalho, como a gente está dentro desse sistema patriarcal que inferioriza as mulheres, o machismo traz isso através das suas crenças e valores, essas mulheres não conseguem ascender aos postos de poder. Né? Elas não conseguem ocupar os postos de poder como os homens ocupam. Né? Então, a gente também precisa avançar nisso e ter essas metas ou cotas que possam colocar essas mulheres em espaços de poder é extremamente essencial. Então, a gente precisa ter aí uma agenda comprometida com impedir, né, uma agenda comprometida com a efetividade em relação aos processos que impedem o acesso igualitário a direitos fundamentais, né? Aqueles processos que reforçam desigualdades, eles são inadmissíveis, né? E que fragilizam políticas públicas e não trazem mecanismos de proteção. A gente precisa enfrentar isso. Então, eu trouxe aqui, ao final, alguns impactos dessa violência, que a gente vai bater aí na questão do valor da mulher e da sua autoestima, que fica extremamente abalada, ela é silenciada e invisibilizada. A gente tem outras violências perpetradas em razão disso, e o assédio, que a doutora Dione vai focar. Ansiedade, depressão, limitação de oportunidades, exclusão e discriminação são alguns dos efeitos. E aí a proposta que eu trago para se refletir é dentro do ODS, por exemplo, 5, que vai falar da igualdade de gênero, a gente tem aquelas metas, trazer algum ponto específico de combate à misoginia, em especial à misoginia digital. Porque, em razão das pesquisas que eu venho fazendo, eu não tenho dados concretos, eu precisaria fazer uma pesquisa com dados, obviamente, mas das entrevistas, das leituras, do que eu escuto em palestras, o mundo digital, hoje, é o maior fomentador das violências. Dentro do mundo digital e fora do mundo digital. Então, a gente tem um aumento exponencial dos feminicídios e de outras violências contra as mulheres em razão das condutas tomadas no mundo digital. É um vídeo que vai colocar lá a mulher em situação de vulnerabilidade, né? Por exemplo, aquela novela das frutas. A mulher é extremamente subalternizada, hipersexualizada e agredida naquela novela das frutas que roda ali. Parece um negócio bacana, né? A banana, o abacate, o morango, e um negócio bacana que infantiliza ali, mas infantiliza para chegar aos ouvidos de crianças e adolescentes, o que é gravíssimo, atinge a geração que está vindo aí, né? E a gente vê esse processo sendo intensificado. A gente também vê aquelas agressões ocorrendo no mundo digital e a coisa sendo normalizada. Quando se pensa em criminalizar a misoginia, como veio numa tentativa de aprovar ali o PL, né, que ainda está ali na Câmara dos Deputados, quem vai defender esse PL da misoginia é agredido, é agredida. Né? Eu já fui agredida várias vezes por inúmeros adjetivos que eu não vou nem mencionar aqui, né? Em razão disso. Então, é muito complicada a situação. Eu finalizo aqui deixando meu muito obrigado e essa proposta de se inserir dentro do ODS 5 uma meta específica para o combate dessa violência no mundo digital, dessa misoginia digital. Muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora Dione. Lavito, você achou que ia ser só um painel da mulher advogada, né? Muitíssimo obrigada, doutora Larissa. Se tiver espaço, eu quero atrapalhar o almoço de ninguém, mas gostaria de reagir aos 3 pontinhos depois. Claro, claro. Não, mas depois das falas eu posso reagir. Fica à vontade.